Supremo Tribunal Federal começa hoje a julgar os recursos apresentados pelas Big Techs. A gente já falou várias vezes sobre isso, vai julgar tal dia, de que maneira os setores estão observando isso. Agora, chegou o dia. Este julgamento, que aumentou a responsabilização das plataformas pelos conteúdos que são publicados por usuários. Então, alguém faz uma postagem que é uma mentira, que é um crime, Pedro Moreira, ou usa o rosto de alguém e faz uma deepfake, mudando a boca, a voz e tal. Isso é responsabilidade de quem cometeu o crime, de quem é responsável por este vídeo, ou a plataforma que permitiu que este vídeo fosse exibido também é responsável. Estou dando aqui um exemplo dentro de um mundão gigante. Pedro, bem-vindo. Oi, Elisa, obrigado. Ótimo dia para você, para quem acompanha o live. Nesse exemplo que você deu aí, por exemplo, se essa postagem configurar certos crimes que o Supremo já definiu, as plataformas teriam que evitar a disseminação em massa e teriam que excluir essa postagem por conta própria, independentemente de notificação judicial ou não. Agora, se fossem crimes comuns, fora de uma lista que o Supremo elaborou, aí sim as empresas não seriam obrigadas a pagar de forma proativa. Poderiam, pelo menos, abrir um caminho para o próprio usuário fazer uma notificação extrajudicial e pedir a exclusão do conteúdo, mas ficaria a critério da empresa fazer essa análise. Isso só para aproveitar o exemplo que você deu com relação a um vídeo aí de deepfake, né? Depende do crime que aquele vídeo pode estar associado. Alguns crimes específicos o Supremo entende que a exclusão precisa ser feita de forma imediata. Elisa, a gente até separou uma arte aí para mostrar para quem está em casa quais os pontos principais que as empresas recorreram dessa decisão, essa tese do ano passado. Já está fazendo quase um ano desse julgamento, mas a tese ainda não entrou em vigor porque ainda estava na fase possível de recursos. São chamados embargos, né, lá no Supremo. Aí do lado direito da tela da nossa arte, a gente tem os principais pontos que as Big Techs contestam nesses recursos. Elas pedem uma regra de transição, ou seja, que o Supremo defina qual a data inicial para essa tese entrar em vigor. Elas querem saber se elas precisam, por exemplo, tomar esse cuidado que foi determinado agora para postagens antigas ou não, entendeu? Ou se é só a partir de uma data específica. E pedem também que o Supremo dê um prazo para elas se adaptarem. Citam exemplos de outros países que também fizeram regulamentação de redes sociais e que deram prazos para as empresas poderem se adaptar. Por exemplo, num dos exemplos que as empresas apresentam, teve um prazo de 17 meses num país do exterior para fazer essas adaptações. Também citam que em outros casos, em outras leis que foram aprovadas recentemente, houve esse período de transição. A Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, as empresas tiveram 24 meses para se adaptar e o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, né, o ECA Digital, demorou 6 meses para poder entrar em vigor. Outro recurso, né, quais os critérios para essa notificação extrajudicial que o Supremo determinou que as empresas precisam aceitar. A pessoa vai precisar se identificar, vai poder ser anônimo, a pessoa vai ter que indicar exatamente o link da postagem que ela quer que seja excluído, vai precisar apresentar um embasamento fundamentado. As empresas pedem que o Supremo esclareça isso, detalhe como que vai ser feita essa notificação extrajudicial. Pedem também que seja delimitado o alcance da responsabilidade das empresas para conteúdos ilícitos, né? Por exemplo, para o Supremo esclarecer melhor termos que estão nessa tese, como falha sistêmica, dever de cuidado, presunção de responsabilidade. As empresas querem saber exatamente o que significam esses termos que os ministros incluíram na tese para elas poderem seguir. E a meta, especificamente, fala de um receio que ela tem de ter que promover uma remoção excessiva de conteúdos. Ela pede que nessa lista de crimes aí que o Supremo definiu, né, dos conteúdos que as empresas vão precisar ser mais rígidas no monitoramento, que sejam excluídos apenas aquelas postagens indiscutivelmente criminosas. E aí vai ser preciso também definir o que isso significa, né? Há outros recursos, Elisa, de entidades também. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, pede para o Supremo definir que provedores ficariam obrigados a seguir essa nova regra. O Instituto de Defesa do Consumidor, IDEC, pede que essa tese sirva para qualquer ação que esteja em curso na Justiça, não somente ações novas, ou seja, né, um entendimento diferente das empresas. As empresas querem que só daqui para frente elas sejam obrigadas a seguir essas regras. E o Sleep Giant Brasil
pede que o tribunal defina se provedores de e-mails também vão ser obrigados a seguir as regras que estão na tese, especificamente sobre anúncios, sobre conteúdos pagos que são disparados por meio dos e-mails também. Então o julgamento está marcado hoje para as 14h, plenário principal do Supremo, a gente vai estar de olho, Elisa. Vamos trazer esse assunto então aqui com a Clarice Oliveira para a gente compreender qual deve ser o papel do Supremo. Porque neste debate de Big Tech, seja por meio de um julgamento dentro do Supremo ou por meio de um decreto da Presidência da República, sempre fica aquela questão, porque quem tem que legislar é o Legislativo, quem tem que decidir é o Legislativo, e o Legislativo também não está muito afim de se indispor com essa galera que é bem endinheirada, né, my friend? Então o assunto fica lá parado. Qual deve ser o papel do Supremo neste momento? Elisa, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou em relação à responsabilidade das Big Techs e a essa alteração no item do Marco Civil da Internet que trata dessa responsabilidade sobre a disseminação de conteúdo. O que falta agora e o que torna esse julgamento tão importante é o fato de que é preciso esclarecer todos os parâmetros, detalhar essa decisão, dar clareza aos pontos que provocaram dúvidas, que provocaram questionamentos em todos os agentes que vão ser impactados por essa decisão, porque a gente não está falando só das Big Techs. Como o Pedro estava trazendo para a gente, você tem do provedor de e-mail até os veículos de comunicação, há uma preocupação sobre como colocar em prática esse posicionamento tão importante, tão relevante, que foi tomado pelo Supremo Tribunal Federal já lá atrás, há aproximadamente um ano, salvo engano. A gente tem que lembrar que isso vem também, esse julgamento ocorre na esteira da divulgação dos decretos do presidente Lula, que também balizam a execução dessas normas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, esse esclarecimento, esse detalhamento da decisão, ele é fundamental para que as empresas afetadas possam operar, possam ter clareza de qual é de fato a responsabilidade delas, porque é muito fácil dizer, tem que tirar do ar assim que houver uma notificação, mas aí precisa entender direito quais são as exceções à regra, quais não são, porque a gente sabe que tem alguns elementos em que ainda vai se demandar uma notificação judicial para que o conteúdo seja tirado do ar. Como evitar a questão política que pode permear esse tipo de debate? Por exemplo, quando se tratar de um conteúdo produzido por um veículo de comunicação, vai retirar do ar, em que medida que esse processo vai se dar, e se a demanda para retirada do ar vem de um campo que está atuando de forma política. Você tem muitos parâmetros, muitos detalhes que precisam ser balizados pela Justiça neste momento. Então, o que a gente espera que aconteça neste julgamento é esse detalhamento, esse esclarecimento. Não há nenhuma perspectiva de mudança no mérito. O Supremo Tribunal Federal já afirmou posição muito clara em relação a esse assunto. Tem sim o entendimento de que as plataformas têm que ter mais responsabilidade sobre o conteúdo que é disseminado. Lembrando que isso tudo aconteceu, não é o Supremo legislando, não. É o Supremo tomando uma decisão depois de ser provocado porque há uma omissão do Congresso Nacional por uma série de fatores, sejam eles políticos, de lobby empresarial e assim por diante, em que o Congresso se omite de legislar a respeito desse assunto. Então, não foram poucas as tentativas de pautar esse tema, não andou. Então, é a Justiça que tem que esclarecer mesmo. Se alguém faz assim, na porta do Supremo, e o Supremo fica assim, não, esse assunto não, ele é provocado. Aí vai analisar esse assunto. Tudo bem que tem um monte de gente que vai dizer, mas o Supremo também deixa na gaveta um monte de assunto um tempo e não sei o quê, e tirou nesse momento. Enfim, o debate é para mais de metro e aí fica por conta da torcida, né? Fazer ali seus olhares em cima disso.